Falta botar esse poste aqui. Para aqui. Pronto, tá aí. Obrigada, professora. Vocês não têm mais aula agora, né? Não. Tudo bom? Bem, hoje meio daquele jeito, meio espoletada. Não, eu me espoleto e desespoleto. Aí tá gravando. Tá gravando. Tchau, vai com Deus. Obrigada, para ti também. Tudo de bom. Então, tchau, prof. Beijo, meu amor, tá? Beijo, tchau, tchau. Até sexta. Oi, Maria Joane. Oi, professora, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Está me E a ouvindo? Sim, sim.
Pois é, como você está? O que foi que houve? Ah, é porque eu tava com cachumba, Espera lá professora. que tá baixo o som aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Tá todinho o som. Não sei por que está baixo. Ele botou uma caixinha aqui, deixa eu ver se dá. Diga. Foi porque eu tava com cachumba, professora. Eu Aí não eu não estou consegui fazer. escutando. Bom dia, Dilene. Oi, oi. Bem, eu estou com dificuldade de escutar vocês. E o som está aberto e está todinho ele. O que é que eu queria? Alô? Eu lancei as notas, né? Com essa questão de e-mail, de atividade que vem por e-mail, uma quantidade enorme de e-mail que eu recebo, eu começo a ver pelo mais recente e vou voltando para trás. Bem, estão lá as notas. Algum erro meu, se eu não coloquei alguma coisa, vocês, por favor, avisem, verifiquem, tá? E podem me avisar que eu vejo a situação, tá bom? Eu não estou aqui com a lista de notas, deixei lá na minha mesa. Não estou com a lista de notas. Mas eu lancei hoje, na verdade, é o último dia para lançamento das notas. Tá certo? Todo mundo está entrando, Carolina entrou. Pediu para ativar Professora, o som. Joane, assim você oi. está com o som ligado, Dilene. Dá pra me ouvir, professora? Eu não estou engraçado, aqui está ruim. Eu não sei o que ele fez. Ele disse para mim que tinha melhorado. Fale, Maria Joane. É porque a única professora que não lançou a nota foi a professora Amanda. As notas da professora Amanda, Isso. eu vou verificar se ela lançou, É o que tá tá? faltando lá, até agora. Me E da faça o professora, seguinte, e da mande pelo professora WhatsApp isso que Geise. você está falando, para ficar mais Tá, claro que realmente eu tô com dificuldade de escutar vocês, ok, eu vou mandar aqui. tá? Mande pelo WhatsApp, tá? Qualquer situação, Stephanie, bom dia, Vilma. Uma coisa, quem fez só o trabalho, a atividade, que valia 3 pontos, minha gente, e não fez a prova, fica para a segunda chamada, geralmente os 3 pontos não vão para a segunda chamada. Geralmente a segunda chamada vale 10 pontos. Mas isso é uma coisa para a gente confirmar lá na frente, tá bom? Ai, ai, vamos lá. Nós começamos na semana passada, na sexta-feira, falar sobre atenção. Que é o nosso conteúdo novo da agora. Só que não está nenhum dos alunos, só estiveram o Anderson e a só estiveram o Anderson e o Cristiano, e eu não lembro se entrou alguém aqui na plataforma. Não lembro, realmente eu não lembro. Olivia não entrou, Maria Joane eu acho que não entrou também, Dilene, não lembro se a Vilma entrou. Tá? Então, por conta disso, eu vou Não fazer um... entrei, não, professora. Como? Eu não entrei sexta-feira. Né? Pois é. Então, eu acho que ninguém entrou. Por conta disso, eu Sexta-feira vou eu dar um entrei. retornozinho ao conteúdo. Tá? Vou dar uma volta lá. Deixa eu me achar, então, aqui que eu havia me organizado para continuar e não voltar atrás. Só que eu não estou encontrando o meu material da aula passada.
Não estou encontrando. Ah, está bem aqui. Encontrei. Tudo bem, então vamos lá. A gente faz uma revisão do que estava anteriormente. O que é que os autores chamam de atenção, né? Para os autores que estudam atenção, como Luria, o próprio Kaplan, né? Eles chamam de atenção ao processo psicológico básico responsável pela seleção da informação necessária. Tá? O que eu fiz agora? Selecionei a atenção, direcionei ao que eu queria, que eu precisava, que era o meu primeiro material, que trata de atenção. Né? É responsável também por assegurar os programas seletivos de ação, é a atenção que nós direcionamos ao que nos interessa, ao que nós precisamos aprender, ao que nós precisamos... Né? Tirar essa máscara, não dá. Falar de máscara, não tem ninguém aqui, eu posso fazer isso, tá, pessoal? Se tivesse alguém aqui, eu não podia. Mas enquanto não tem, eu posso. Isso é um horror na vida da gente. E só um minuto. Deixa eu embrulhar aqui no ensino de papel. Bem, agora sim. Então, ela é responsável pela seleção da informação necessária. O que é que eu preciso naquele momento? O que é necessário para mim naquele momento? Tá? É responsável também por assegurar os programas seletivos de ação. O que é que eu preciso para agir? Quando eu direciono a minha atenção para aquela informação necessária, o que eu preciso para agir? Lembrem sempre que a gente fala em processos psicológicos básicos, eu vou sempre repetir isso aqui. Alguns autores falam em processos mentais superiores. Os cognitivistas, eles se referem a processos mentais superiores. Nós dizemos que é um processo psicológico que é básico para que a gente tenha uma interação adequada com o ambiente, para que a gente aprenda, para que a gente resolva tudo que a gente precisa. Então, assegura os programas seletivos de ação. Como é que eu vou agir? Né? O que eu vou precisar para executar aquela ação? Entenderam? Então, sempre o comportamento. A ação que ele fala é o comportamento. Tá bom? E também é responsável pela manutenção de um controle permanente das ações que são executadas por nós. Eu tenho que ter condições, tá? De controlar o que eu preciso para que eu execute aquela ação. Se por um acaso eu tiver dificuldade em algum ponto desse direcionamento de atenção, que é o responsável por selecionar o que eu preciso para que eu possa, né, me comportar, eu já tenho um problema instalado. Então, muito cuidado. Depois, lá no fim, a gente vai falar sobre a patologia, né, da hiperatividade, que ela está diretamente ligada exatamente ao processo psicológico básico da atenção. Então, são esses 3 pontos. Eu não coloquei ainda na plataforma, eu vou colocar, tá, pessoal? Tanto o material como isso aqui. Então, né, olha a importância do processo de atenção, desse processo psicológico básico chamado de atenção. Por isso, veja só, dantes se dizia que o professor só tinha que informar para o aluno o que era correto. Então, dado um conteúdo, eu ia dizer, olha, essa pergunta que eu fiz tem essa resposta é a correta. Mas nós precisamos informar, toda a vida vou buscar, que no meu mestrado, eu fiz o meu mestrado em métodos de ensino. O que facilita a aprendizagem, o que dificulta a aprendizagem, o que garante a aprendizagem, o que não garante a aprendizagem. Então, já está comprovado que nós precisamos... O debate com o aluno, a conversa, a interação com o aluno, é preciso que a gente não apenas ensine o que é correto, o que é adequado,
mas a gente também explique por que é inadequado. Tá? Então, veja só. Se eu tenho se eu não ensino para minha criança, não explico as coisas para ela e deixo para ela ir aprendendo só pelo processo de informação, só aprendizagem por imitação ou observação, pode haver falhas em algum momento da aprendizagem daquela criança. A regra, ela tem uma importância, mas a importância dela se completa com o experienciar a contingência, a situação. Foi o exemplo que eu dei na aula passada. Não adianta eu bater na minha criança porque ela estava jogando bola dentro de casa e podia quebrar algumas coisas lá na minha sala. Eu vou e bato. O que eu ensinei quando eu bati? Na cabeça dela, ela pode pensar, né? Minha mãe não falou nada, mas o que foi que eu fiz? Foi só eu estar jogando bola na sala? Né? Ela tem medo do quê? Agora, veja só. Esta mesma mãe, outro dia, está distraída. Está lá. E o moleque vai, criança, não tem noção de tempo. A temporalidade não existe. Nós não podemos ensinar para uma criança que, dizer para ela que semana que vem nós vamos receber aqui umas visitas e eu quero que ela faça isso. O semana que vem para aquela criança pode estar muito longe, até lá ela já deletou, porque ela não tem noção de tempo. A noção do tempo vem lá na entrada da adolescência. E tem muito adolescente que parece que não tem noção de tempo. Tá? Agora mesmo eu dizia, estavam querendo saber o dia da defesa do TCC. Eu disse, não temos ainda essa informação, essa data nós não temos, nós sabemos mais ou menos o período. Agora, em vez de estarem preocupados com o dia da defesa do TCC, se preocupem que esse TCC tem que ser preparado, tem esse tempo para ser preparado. Então, vejam só, quando eu falei que temporalidade para a criança ela não existe. Então, uma semana depois a criança nem lembra mais que a mãe falou para não levar a bola lá para dentro da sala. E casualmente a mãe está muito ocupada com uma outra situação. E o moleque começa a jogar bola. E ela não vê. Ela não se apercebe porque ela está distraída. E ela não chama a atenção dele, não briga com ele. Já vem daí uma certa incongruência. Né? Pode ou não pode? Quando é que pode, quando é que não pode? Estão entendendo? Então, o sentar e explicar, talvez não, com certeza, terá um efeito mais positivo e adequado do que simplesmente... Se alguém falou? Dilene? Eu estou com problema realmente no som. Estou com problema no som. Estou com problema no som, realmente. Eu não escuto vocês. Ativar meu áudio, está ativado, mas o de vocês para mim não. Tá? Então vejam só, como a atenção da criança já é uma atenção dispersa, é natural porque ela é criança, né? Então, essa inconsistência numa ordem, eu coloco entre aspas, porque não é uma coisa de dizer, meu filho, olha, não faça isso, não traga a bola para dentro de casa, pode bater na TV, quebrar a televisão, veja só, a gente ia ter que comprar outra, explicar para a criança. Ou seja, o bater pode não ter dado nenhuma orientação para essa criança. Até porque ela acabou não podendo selecionar a informação necessária. Porque veja só, a punição, ela envolve sentimentos, ela envolve emoções,
né? E que às vezes até não deixam com que a pessoa tenha clareza no que pensa. E nós estamos falando aqui, o exemplo é de uma criança. Vejam a questão no assalto. Uma pessoa que foi assaltada, ela já tem informação que ela não deve reagir, que ela não deve discutir com o bandido. Às vezes ele mesmo dita a regra, não me olhe, eu não quero que você me olhe. A pessoa vai e olha. Ou seja, afrontar, enfrentar o bandido. Isso acontece com muita gente adulta. Ou seja, o que é? A emoção daquele momento de assalto, ela deixa a pessoa quase que impossibilitada, tá? De uma atenção que diga para ela, olha, calma, não reage, tá? É como se ela não se tocasse que aquele momento, a informação ali seria, isto é um assalto, não faça isso, tá? Tudo certo? Então, são esses 3 tópicos, né, que orientam quanto ao que é responsável, quanto ao que o processo da atenção é responsável. Vamos lá. Então, ele vai falar também sobre essa consciência dispersa. A consciência dispersa e a percepção de nós mesmos, né? Nós precisamos ter consciência. Quando eu falo atenção, a gente imagina que eu estou ali atento ao que eu devo fazer. Você viu que ali, né, ele é responsável pela manutenção de um controle permanente das nossas ações. Então, nós, se estivéssemos conscientes, né, ou com a consciência desperta, né, nós estaríamos atentos às condições que estamos vivendo, eu preciso disso, e também consciente das contingências que regem os nossos comportamentos, ou, como a gente usa dizer na linguagem da comportamental, as contingências que regem os comportamentos dos organismos. Quando eu presto atenção, eu estou consciente disso tudo. Como eu devo agir, aquela ação tem que ser quando direcionada a quê, tá certo? O exemplo que eu falei há pouco, quando os alunos disseram qual é a data da defesa. Não tenho ainda a data. Eu tenho mais ou menos um período. Mas quem vai estabelecer isso é a direção. Ela passa para nós quando deverão ser defendidos todos os TCCs de todos os cursos. Tá? Então, foi o que eu disse. O que vocês têm que estar conscientes é de que vocês terão uma contingência, defesa de TCC. Então, se eu estou consciente, eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar no meu TCC para estar pronto lá mais ou menos em novembro. Final de novembro. É isso que é estar consciente. Falamos também sobre os aspectos básicos da atenção. Vou colocar isso aqui atrás, que eu tirei. Os aspectos básicos da atenção. Quais são eles? O volume da atenção. Nós entendemos por volume da atenção o quê? Né? É o número, volume da atenção diz respeito ao número ou à quantidade de sinais recebidos capazes de fazer com que a informação recebida por estes sinais seja o centro de uma atenção nítida, né? Assumindo o caráter dominante. O caráter dominante aqui deveria ser o que eu estou informando para vocês. Eu não posso garantir que esteja sendo. Tá? Eu não posso garantir que todos vocês estão aí na plataforma. E que, por exemplo, agora mesmo,
Maria Joane falou e eu não chegou nítido para mim, nítida a voz da Maria Joane. Tá? Então, esses sinais vindos pelo som da voz da Maria Joane, né? E não ficaram nítidos para mim. Então, não pode fazer com que o centro da minha atenção naquele momento fosse a informação da Maria Joane. Vou repetir, volume da atenção se entende pelo número de sinais recebidos, capazes de fazer com que a informação recebida por estes sinais seja o centro de uma atenção nítida. Eu não tive atenção nítida, tá, Maria Joana? Porque provavelmente alguma coisa aqui foi mexida e que não deixou o sinal da sua voz nítido para mim. Então, para que nós tenhamos a atenção, é preciso que haja essa nitidez nesses sinais enviados através da linguagem, enfim, até de outros sons. Às vezes, não chega, né, nem o som, mas vejam só como a atenção ela é interessante. Eu estou aqui na sala 20 e é a primeira sala que dobra da cantina. Às vezes a gente sai da coordenação e sente cheiro de gás aqui atrás. Então, às vezes a atenção, a gente está aqui nessa sala, a nossa atenção está mais ligada lá no cheiro do gás, que às vezes eu não sei se eles trocam o botijão do gás, então aquilo vem de repente. Está entendendo? Tudo isso, então não é só o sinal vindo através da voz, são todos os sinais que os nossos sentidos, né, estão enviando para o cérebro, não apenas da voz. Tá? Outra coisa importante, além do volume da atenção, é a estabilidade da atenção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguma dúvida quanto ao volume da atenção? Alguma dúvida, queridos? Eu agora até estou lendo aqui, tá, Maria Joane, uma questão de lançamento de notas. Nós tivemos alguns problemas do tipo, o professor lançava a nota, aí dizia que tinha lançado, o aluno dizia, não, professora, não aparece a sua nota. Quando a gente ia ver, estava tudo apagado. Quando nós lançamos a nota, que a gente salva, vem lá a mensagem. Né? Tipo assim, eu não lembro bem, não sei o que, compartilhada com sucesso, salva com sucesso. E provavelmente foi isso que aconteceu aqui, com as notas da professora Geise. A professora Amanda eu preciso ver, tá? É a Psico 4MA essas notas. Né? Bem, então continuando, ninguém falou nada, continuando. Tem alunos que pensam que eu só estou na coordenação, que eu não dou aula. Aí mandam mensagem. Hoje nem é dia de aula, mas acontece até dia de aula, mandam mensagens, não posso responder agora. O outro ponto, além do volume da atenção, se refere à estabilidade da atenção. Eu parto do princípio que aqui o rumor do ventilador não está atrapalhando, né, a atenção de vocês. Tá? Agora, quanto à estabilidade da atenção, nós entendemos por estabilidade da atenção a duração com a qual esses processos discriminados de atenção podem manter seu caráter dominante. Eu falei há pouco que a gente deve chamar a criança e conversar. Eu vi um desses dias, uma coordenadora que fica lá perto de mim, ela explicando para um aluno sobre o TCC dele. E ela dizia assim para ele, fulano, você está entendendo? Eu via que o aluno fazia, Aí ela dizia para ele assim, fulano, me olhe, você está entendendo?
Estou falando disso, tá? Ou seja, nós sabemos que a atenção, ela não permanece todo o tempo estável. Por quê? Se nós temos alguma outra coisa que nos preocupa ou que nos interessa mais, a gente começa a escutar, daqui a pouco a gente viaja no pensamento e aqui parou tudinho. Foi embora o que a gente precisava estar atento. Não é verdade isso? Vocês em sala de aula não sentem isso? Quando vocês em algum momento é como se vocês saíssem da sala de aula, mentalmente, saíssem e fossem viajar em outros assuntos que não têm a ver com aquela aula. Nunca aconteceu isso com vocês? Quem é que me responde sim ou não? Ao menos um Super sim. verdade, prof. Verdade, verdade. Algumas vezes a gente voa, vai para outro mundo. Universo paralelo, Aline. Quem está falando? É Olivia. É o Maicon? Não, o Maicon não A está. Ah, Olivia. Olivia. Sim, sim, sim. A gente não costuma viajar assim no pensamento, é como se a gente saísse daquele lugar ali que a gente estava. Quando a gente volta, a gente sente que perdeu um trecho do que foi comunicado, Sim. não é? Olha, agora eu ouvi. Agora sim, eu ouvi. Então, é isso que eles se referem como estabilidade da atenção. E é muito bom que a gente, quando lê essas questões que vêm com um conceito meio complicadinho, tá? Que a gente entenda. A gente tem que entender, né? Manter o caráter dominante é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Até porque vai depender de N coisas, né? Se a gente, por exemplo, dormiu mal, dormiu pouco, se por um acaso aquela disciplina eu não gosto, se eu estou num ambiente que não me é agradável, tudo isso contribui para que essa estabilidade da atenção daquele momento não aconteça. Eu preciso muito escutar. Tem pessoas que se acordar 6 da manhã está imprestável. E outros não, como eu, que acordo às 3 e atuo o dia inteiro, à noite lá. Em vez de eu dormir meia-noite, eu posso dormir 11, 11 e meia. Mas se eu também dormir às 10, eu vou acordar às 2 ou 3 de novo. Tá? Então, depende muito, né, de características individuais também. Tá? E, como sempre, dos nossos interesses. Tá? Então, a estabilidade da atenção é isso, ela não se mantém por si só, por ela mesma estável, não. Ela vai depender de quem, é como eu falei na aula passada, do comunicador e do receptor. De mim que estou falando para vocês e de vocês que estão recebendo. Vocês que estão na casa de vocês, assistindo, provavelmente não, com certeza a vida na casa de vocês continua. Ela continua. Então, aqui e acolá, alguém que fale, ou alguém que toque, ou o telefone que toca, ou alguém que pergunta alguma coisa, vai dispersar, direcionar a atenção de vocês para outra coisa. Ou seja, a estabilidade aqui da atenção, ela cai. Tá? O outro ponto, além do volume da atenção, da estabilidade da atenção, é a oscilação da atenção. E é importante que a gente entenda que isso acontece com todos nós. Oscilação é aquilo que uma hora é, outra hora não é, né? Entende-se por oscilação da atenção o caráter cíclico do processo, no qual determinados conteúdos ora adquirem um caráter dominante, ora perdem esse caráter dominante. Então, vejam só, antigamente tinha professor que o aluno tinha que estar olhando para a carinha dele. Se não estivesse é porque não estava prestando atenção à aula. E nós sabemos hoje
que o fato do nosso aluno estar parado assim, olhando para nós, aparentemente olhando para nós, não significa que eles estejam atentos para o que nós estamos dizendo. Experimentem na casa de vocês. Chame alguém que está aí ajudando. Assim, fulano, vai lá no meu... Oi? Fale, Carolina. Entrou agora, Carolina, foi. Bom dia, Carolina. Mas olha, experimentem. Alguém que está na casa de vocês diz assim, fulano, vai lá no meu quarto, pega um pente grande assim, ele é cor de rosa, que eu esqueci, traz para mim aqui. Daqui a pouco a pessoa, ela olha para ti, aparentemente está ouvindo, né? Daqui a pouco ela volta e diz assim, eu não achei. Mas você procurou um pente rosa? Ah, não. Não foi isso que eu entendi. Aí você vai, sabe? Vai lá e pega o pente rosa. Por conta dessa oscilação da atenção. Essas viagens que a gente faz, que é bom às vezes a gente, né? Epa, eu não quero pensar nisso hoje. Vou pensar em outra coisa, vou me planejar para outra coisa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o fato de vocês estarem aqui na sala de aula, sentados, olhando para cá, para isso que está aqui, né, colocado no quadro, que somos só nós mesmos, não significa que vocês estejam atentos a tudo que eu estou falando. Porque a oscilação da atenção, ela existe. A atenção, ela tem esse caráter cíclico. Ora nós estamos atentos, ora nós não estamos atentos. E é muito bom a gente falar nisso, eu acho que é muito, 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 muito bom. Por quê, pessoal? Porque veja só, nós na psicologia, nós não trabalhamos com verdades absolutas. Não existe. O que eu aprendi lá com alguém da minha família pode não ter valor nenhum hoje, nem para a minha vida, nem para eu interagir com o social, com as pessoas com as quais eu convivo. Pode não ter valor nenhum. Já para outra pessoa mais rígida, no caso disso que eu estou pensando, aquilo continua tendo que ser. Porque lá em casa diziam que era assim, tem que ser assim. Na vida não é assim. Vocês vão ver isso quando vocês chegarem nessa interação com a outra pessoa. Não existe isso. Essas coisas são criadas, não é, pelo social. Tem muita coisa que é estabelecida culturalmente, mas que não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. E nós temos que ir perdendo. Se nós temos esses pensamentos muito rígidos em relação a aprendizagens, não, nós todo o tempo aprendemos. Todo o tempo. Eu, com a idade que estou, ainda estou aprendendo. Hoje de manhã, se vocês me vissem, o meu estresse é assim. Eu falo, reclamo, mas eu ajo. Agora, às vezes as pessoas desvalorizam porque já trazem essas posturas rígidas, inflexíveis, até preconceituosas, em relação a muita coisa. Isso a gente pode conversar depois particularmente. Então, vejam só, para haver atenção, nós precisamos entender esses 3 aspectos básicos que eu repito, é o volume da atenção, a estabilidade da atenção e a oscilação. Tanto ela pode estar estável, como ela pode oscilar. Tá? Eu vou passar isso tudo depois para vocês pela plataforma. Alguma dúvida até aqui? Se alguém puder falar alto, eu agradeço. Quando eu entrei Não, aqui, professora, sem dúvida.
Melhorou o som. O que que houve? Sem dúvidas, professora. Sem dúvida. Dilene, tudo bem? Dilene está aí, não está, Dilene? Stephanie, Professora, eu tô aqui. Até agora tudo bem. Estou tudo entendendo, bem? sim. Você estava, Dilene, na aula passada? Sim, professora, eu estava assim. Estava, então você já viu isso, né? Tá? Vilma, Tudo certo, professora. você estava na aula passada, Vilma? Não estava. Tudo bem. Olivia, essa foto Oi, da Clara. Olivia é maravilhosa. Estava na Tá aula tudo bem, passada? prof. Não, mas eu Estava? me lembro desse assunto. Eu acho que. Eu não lembro, professora, mas eu Eu acho. acho que tu não estava, não. Eu Carolina, estava, prof. Estava. estava. Tudo bem. Maria Joane não estava. Então é bom que uns estavam, outros não estavam, a gente Não, está. professora. Mas está tudo certo. Eu já compreendi como que está o andamento da matéria. Tudo bem. Então, aí o outro ponto vai tratar da atenção seletiva. Vocês observem uma coisa: esses conceitos, eles não são isolados, né? Por isso que eles falam no caráter cíclico da atenção. Ela é feita de ciclos, né? Que ora são estáveis, ora oscilam, ora depende do meu interesse, eu que seleciono o que eu quero e não o que querem que eu, né, esteja atenta. Então é muito interessante, eu digo assim, que tem alguns temas na psicologia que eles falam da vida. E viver, estar vivo, vida é isso mesmo. É toda essa história. Quem está conectando no áudio aí, você que entrou agora, quem é? Nildiane? Oi, Nildiane. Chegando a Nildiane. Bom dia para você. Então, o que eu acho bonito é isso. E talvez, às vezes, a dificuldade resida exatamente nisso. Nessa coisa que não é fechada, né? Ela não é pronta, né? Estática. Não, pelo contrário. É alguma coisa que faz parte de nós. E que nela está envolvida, né, a nossa constituição biológica, mas também a nossa subjetividade. Então, não esquecer que em tudo isso que nós falamos, estamos nós, estamos presentes, cada um de vocês, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua característica, cada um com as suas preferências. Na atenção, nós temos preferências. Vou dar um exemplo meu, né, de vida, que agora até foi interessante, que para minha filha que trouxe lá do trabalho dela. Eu adoro crochê, aprecio trabalhos manuais, tem pessoas que fazem maravilhas. Eu sempre fui muito caprichosa no meu crochê, eu sempre gostei de crochê com linha muito fina. Eu tenho uma amiga que atualmente ela tem casa aqui, tem em São Paulo, atualmente ela está morando em São Paulo. Ela dizia: Eline, por que você não faz uma exposição dos seus trabalhos? Eu dizia assim: Esther, não valorizam isso. Ela dizia: você faz coisas lindas, você devia fazer uma exposição do seu trabalho. Eu nunca fiz. Bem, nunca a minha filha se interessou por crochê. E eu, desde que me entendo por gente, que eu via minha tia fazer e tinha uma vontade enorme de aprender a fazer. E comecei fazendo crochê, ela me dando pedaços de linha que acabava, ela emendava e eu fazia correntinha, 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 correntinha. Quando eu já estava, olha como ela era habilidosa para ensinar. Quando eu já estava com aquele treino manual, do manuseio da agulha, do segurar e soltar a linha, ela então mandava eu fazer um ponto baixo. E assim eu fui começando. Agora, vejam só, a minha filha com mais de 50 anos, ela no trabalho dela, a chefa dela dá uns cursos de crochê, bolsas, enfim. E ela disse, nem era dia dela ir, ela disse,
Verinha, você não quer vir assistir? Quem sabe até você se interessa. Ela achou graça, mas ficou com vergonha de dizer que ela nunca aprendeu, mesmo que eu fizesse. Aí, e que ela tivesse essa possibilidade em casa. E ela foi para lá. E uma hora lá, a professora que estava ensinando disse: você não quer experimentar? E deu. Minha gente, ela não conseguiu fazer nem correntinha. Ou seja, ela estava ali até para colaborar com a chefa dela, que estava presente naquele momento, mas ela já foi assim, já sabendo que ela não ia conseguir manusear. Se ela tivesse treinado um pouco antes, talvez. Mas não deu para sair, não deu para fazer. Né? Por quê? Nunca houve o interesse. E quando não há o interesse, eu não tenho a atenção com aquilo, e quando não tenho a atenção com aquilo, a coisa se perde. Então, nesse momento, ela até tentou, né, selecionar aquilo como importante que ela tivesse atenção naquilo. O que é que significa atenção seletiva? Significa que a qualquer momento, olha o caráter cíclico novamente, a qualquer momento, focalizamos nossa consciência em apenas um aspecto limitado de tudo que somos capazes de vivenciar. Eu estou aqui nessa sala, esqueci a minha água, já estou sentindo a garganta incomodada. Eu aqui nessa sala, de vez em quando, eu foco minha atenção no ventilador. Eu não estou sentindo calor. Mas veja só a contingência. Eu adoro banho frio. Eu tomo um banho 6 horas da manhã, um banho gelado, ainda mais ontem choveu. A água lá do meu banheiro é caixa d'água, fria. Amanheceu gostoso, bom de ficar na cama. Mas a minha atenção era, eu tenho que sair para trabalhar às 7 horas, eu tenho que já estar saindo. Então, quando eu chego aqui, lá na coordenação, está ficando ligado o ar com a porta aberta. Ou seja, o ambiente não está como foi no mês de agosto e no mês de setembro, que era terrivelmente quente. Então, quando eu chego aqui, embora eu já tivesse saído, ido à secretaria 3 ou 4 vezes, mas eu ainda estou com uma temperatura, para mim, está numa temperatura que eu não estou sentindo calor. Eu não estou sendo incomodada. Se eu tivesse um incômodo, a minha atenção estaria sendo perturbada, ela ia oscilar por conta da temperatura do meu corpo. Tá? Então, mas não está acontecendo. Então, eu estou com a atenção selecionando a tela do computador, porque eu não tenho ninguém aqui fora. Se eu tivesse, eu ia precisar estar olhando para cá e olhando para quem estivesse aqui. Tá? Então, eu sempre preciso selecionar um foco da minha atenção. Rosado está fazendo um barulho que eu não sei se é do ventilador, deve ser um barulho. Tá? Então, a qualquer momento, a gente pode focar no estímulo. Por isso que é um caráter cíclico. Vocês na casa de vocês a mesma coisa. Um momento lá, vocês vão selecionar uma outra coisa para responder, para interagir. Tá? Aí nós vamos falar, foi onde nós paramos na aula passada, nos 3 níveis de processamento da informação ou os fatores determinantes da atenção. O que é isso? A estrutura do campo, o primeiro ponto, estrutura do campo externo. Nessa estrutura do campo externo estão incluídos a intensidade do estímulo. Eu acabei de dizer para vocês que nós selecionamos a nossa atenção, seleciona tudo que chega via nossos órgãos sensoriais. Então, nós estamos falando de estímulos que estão nesse campo externo. Vejam só, vocês estão na casa de vocês, mas eu estou fazendo parte do campo externo. Vocês estão vivenciando. Então vai entrar
A intensidade do estímulo é importante. Há pouquinho eu não escutava a voz de nenhum de vocês. Ou seja, a intensidade do estímulo, ela não atingia aquele limiar absoluto, lembram lá de sensação? Essa intensidade não chegava num limiar que eu pudesse escutar, tá? Então, eu preciso, essa intensidade pode ser de som, pode ser de intensidade de uma emoção, como eu coloco aquela informação. Ou seja, nas nossas palavras, não vão somente, nós não somos máquina, né, que falam. Tá. Em algum momento a gente sai, vai lá, viaja, traz um exemplo. Tá bom? Então, essa intensidade, se alguém gritar ali fora, eu vou tirar o foco da minha atenção daqui e vou para lá. Nós damos aula de porta aberta. Há pouco passou uma pessoa ali falando bem alto no telefone. Não me incomodou, mas eu, desviei o foco da minha atenção. Tá lá. Não sofreu solução de continuidade a nossa aula porque eu fiz esse movimento, assim como eu faço esse movimento com o material que está aqui do meu lado. Então, nessa estrutura do campo externo fazem parte tanto a intensidade do estímulo, é importante que ele me permita percebê-lo, né? Que esse estímulo permita ser percebido, como a novidade do estímulo. Novamente eu direcionei para lá, porque alguém passou ali fazendo um barulhinho, me chamou a atenção. De novo, não vou mais olhar para lá, juro que não vou. A novidade do estímulo, vejam só, vocês em sala de aula, o professor pode até estar falando num volume que permita que vocês recebam essa informação, não é? Mas, de repente, nós, quando dávamos aula com ar-condicionado, com a porta fechada, de repente alguém abre a porta e entra e diz assim: licença, professor, todos vão se voltar, vão voltar a atenção, vão focar a atenção para a novidade do estímulo, que é o aluno entrando. Olha agora, um monte de foguete. Vocês estão escutando? Sim. Porque meio-dia, essa época, tem fogos, né? Olha como a minha voz aumentou de repente. É instabilidade de alguma coisa por aqui, eu não mexi nada. Então, nesse ambiente, nesse campo externo, nessa estrutura do campo externo, tem isso, nós temos de vez em quando uma novidade. Estouro de foguete. Né? Quando eu ouvi o estouro do foguete, eu lá olhei para o relógio. Eu digo, meio-dia já deu, exatamente. Tá? E a intensidade. Eles estão com um volume de som tão alto que é como se estivesse soltando bem aqui em cima da minha cabeça. Verdade. Não é? Deve ser ali no Porto Futuro. Mas vejam só, nós falamos no campo externo. A minha garganta está doendo. Deixa eu pegar minha bolsa que tem água. Só um minutinho. Um pouco de água.
Nós temos que hidratar as precas vocais. Senão, ninguém aguenta. Outra coisa ótima para melhorar a garganta, minha gente, eu não sei se vocês sabem, é a maçã, né? A maçã é perfeita. Ela é adstringente. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Ela limpa. Então, vocês sabem aquele pigarrozinho que às vezes a gente fica... assim? Ela limpa. Então, quando ela passa, ela vai limpando. Todo evento de fono aqui, eles trazem cestas de maçã. Agora só tem um detalhe. Para mim, a maçã aumenta a minha fome. Se eu comer maçã agora, eu estou ferrada. Me ofereceram ali uma maçã, mas eu nem quis. Eu acho que aí eu morria de fome mesmo. Mas vejam só, continuando. Então, não só a gente tem que falar do ambiente externo, tá? Nós temos que falar também das atividades do próprio sujeito, das nossas próprias atividades. Ou seja, eu falei lá atrás que a gente considera estímulo, o ambiente, tudo, mas que nós também consideramos a nossa subjetividade, assim como nós consideramos também a nossa capacidade biológica, tá? Nossa capacidade cognitiva. Porque o processo psicológico básico não é nada mais, nada menos do que alguma coisa que permite com que nós aprendamos, conheçamos. Tá? Tem muito a ver com essa questão aqui de cima, do nosso cérebro. Por isso é importante, tem muita coisa importante no desenvolvimento de uma criança. Então, que atividades do próprio sujeito são essas? Vocês têm ideia do que pode ser? Quem já participou da aula passada, talvez lembre. Eu acho que nós chegamos aqui. Chegamos? Qual é a pergunta, Pro? Qual é a pergunta? Não ouvi, fala mais alto. Qual é a pergunta que você fez? A pergunta que eu fiz, eu perguntei se vocês tinham ideia que atividades do próprio sujeito seriam essas tão importantes, né, que são fatores determinantes da atenção. Quais são essas atividades do próprio sujeito? Posso dizer? Pode, Seria as atividades cognitivas, nossa? Não. Elas são importantes, elas são básicas, né? Sim. Mas são as nossas necessidades. Ah. Eu não vou direcionar a atenção para nada que eu não tenha necessidade. Uhum. Sim. Ah, faz sentido. Hã? Faz todo sentido, realmente, porque Fico passo de novo. É difícil a gente dar atenção a algo que não nos interessa, né? Então, que não seja algo útil ou importante, que a gente tenha curiosidade. Então, realmente, vem desse fator de necessidade, de a gente colocar como algo primordial, né? Colocar como algo importante. Mas você sabe por que é? Porque a gente acaba se comportando no automático. A gente, olha, às vezes, a gente nem tomou café, amanhã vai passando, nós só vai dar aquele insight de que, puxa, eu estou com fome, quando a gente passa ali na cantina e vê um pãozinho de queijo. A gente acaba funcionando pelo automático. Quando as nossas necessidades, elas são fundamentais, primordiais para a nossa saúde, para a nossa integridade, né, física. Eu preciso respeitar as minhas necessidades todas, seja a necessidade de alimento, necessidade de sono,
necessidade de sexo, tudo isso. A gente vê hoje que o jovem, principalmente o jovem, é o que eu tenho visto na minha experiência com vocês, com os jovens aqui, é que a questão da alimentação é pouco considerada, valorizada. Mas a questão da sexualidade, ela é sempre muito valorizada. A importância que... Eu não estou dizendo que não é importante, pelo amor de Deus, eu acho lindo. Inclusive, eu acho lindo, eu acho que é necessário, é importante, é vida. A pessoa tem que ter essa troca com o outro. É muito bom, e bom quando, né, se completam, se complementam, enfim. Mas vejam só, nós temos uma gama de necessidades que a gente precisa considerar. E a alimentação é um deles, a hora do descanso é outra, o sono é outra, o afeto, o sexo, enfim. Tá? São coisas, são questões que nós precisamos entender que fazem parte de nós. E nós, quando vamos cuidar do outro, nós da psicologia, quando nós vamos cuidar do outro, nós temos que observar como é que estão as necessidades dele. Tem muitas pessoas que vivem privadas de muita coisa. Quando a gente fala privado, é um termo técnico. Vamos dizer, no senso comum, carente. Tem muita gente carente de afeto, privada de afeto, que não aprendeu a trocar afeto. Ou seja, uma necessidade dela, ela pode não identificar essa necessidade, ela pode até nem identificar essa necessidade, mas a necessidade vai ficar lá. Vai ficar lá, cutucando. Uma hora, a pessoa explode, porque o afeto significa o quê? Emoção. Na psicologia, nos processos psicológicos básicos, nós trabalhamos a emoção, mas vocês vão ver que na psicopatologia, eles se referem aos afetos. Tem pessoas que não aprendem que afeto é importante e ficam com aquele afeto embotado. Ela não sabe ser afetuosa, afetiva com ninguém. Hoje essa coisa é tão considerada, tão levada em consideração, vocês já devem ter visto no Instagram, no Face, esses grandes chefes de cozinha, eles se referem a, como é que eles dizem, a alimentação afetiva. Eles já estão colocando dessa forma. Né? Para vocês verem a importância. Eu, por exemplo, minha gente, eu adoro doce. O doce, para mim, um brigadeiro. Ontem eu encomendei brigadeiro gourmet, uma moça que faz divinamente. Vai estar pronto hoje à noite. Eu garanto que eu já comi vários até o domingo, porque eu adoro doce. Então, o doce, para mim, tem esse caráter de me aliviar quando eu estou, né, cansada. Eu comer um brigadeiro, depois que eu chego na minha casa, tomo banho, jantei, e pego aquele brigadeiro e como, minha gente, eu acho que tem o efeito de sonífero, de calmante, de tranquilizante, né? De dizer assim, vale a pena estar viva, o meu dia valeu a pena, porque eu tenho essa relação afetiva, né? No caso, com o doce, com a maioria do que eu como, eu gosto de tudo. Então, é uma necessidade. E nós temos que considerar essas necessidades. Agora é assim, cuidando delas. E não nos comportando para satisfazê-las de uma forma irresponsável. Aí não. Mas só porque eu gosto de cachorro quente, eu vou comer cachorro quente de manhã, de tarde, de noite, o mês inteiro, o ano inteiro, não. Eu tenho necessidade de uma alimentação também que complemente, que realmente seja promotora de saúde. Entendeu? Então, nessas atividades do próprio sujeito, nós temos que identificar naquele momento qual é a nossa necessidade, para que nós possamos nos comportar
e focar nossa atenção nelas. Vocês veem só, como um termo, necessidade, a gente precisa traduzir o que significa isso. Nesse caso específico da disciplina, não é? A gente tem que ter essas possibilidades de identificar nossas necessidades. Né? Essa semana é do Círio. Né? E na semana do Círio nós temos outras necessidades que não excluem as necessidades do nosso cotidiano. Do nosso cotidiano de trabalho, do nosso cotidiano de família, de dona de casa, né? De amizade, enfim. Não exclui. Mas o nosso foco maior, pelo menos o meu foco maior, está sendo pensando lá no dia do Círio, nos momentos que a gente está vendo, no que vem, muita mensagem bonita, publicação bonita no Instagram, no Face. À noite eu me sento e vou verificar isso tudo. No planejamento do meu almoço, né? Na alegria da reunião com a minha família e alguns amigos. Enfim, então, eu focalizo a atenção nesse momento, agora desta semana, numa quantidade muito grande de coisas que eu não estou com foco nelas todo o tempo, mas eu preciso administrar isso para que eu dê conta disso tudo. Tá? Então, a necessidade é uma dessas atividades que estão no próprio sujeito. Outro ponto que não foge muito das necessidades é o nosso interesse. Para alguns, eu estou falando aqui no Círio, alguns não têm interesse nenhum no Círio. Eu tenho uma grande amiga de muitos anos já, ela não é daqui, e a gente sente o Círio, quem é paraense, né? E que tem essa coisa com a Santinha, a gente sente o Círio, vocês nunca ouviram dizer, como se fosse um outro Natal? Oi, dona Regina. Tudo bem, graças a Deus. Diga. Diga. Dá. Olha, dona Regina, é assim, eu não sei o que está acontecendo com esse sistema. Agora mesmo, eu estou aqui com alunos que as notas não aparecem. E às vezes já lançou, já relançou. Nós ontem abrimos novamente lá e novamente cadastramos um professor às disciplinas dele, que ele não estava vinculado. E nós fizemos isso tudinho, dona Regina. Eu com a Geise junto. Ou seja, é uma inconsistência. Sei. Sim, provavelmente ela me viu dando aula, ela não quis retornar por isso. Mas é isso que está acontecendo. Agora mesmo os alunos disseram desenvolvimento 3 não está vinculado e tem mais um. E a Geise, ela inclusive já havia se queixado. Na semana passada. Olha, eu posso ver, dona Regina, eu agora não tenho aqui o nome. Tá? Eu vou verificar isso de novo, tá? Eu vou ver e lhe informo. Mas que está acontecendo isso, está. Né? Isso a gente fica lá e cá, tá bom? Mas ela é último dia, pois é. Deixam para lançar no último dia. Mesma coisa aconteceu com a outra professora, né? Mandou buscar aqui, porque não pode vir. Aí ontem está conversando com a colega, eu que encontro a conversa lá e vou saber que era alguma coisa que tinha a ver. Aí ela disse, mas eu avisei, ela não avisou, ela conversou. E eu que entrei na conversa, senão eu não sabia. É um caso sério isso, mas tem coisas que
Não, tudo bem. Inclusive, eu até ontem mandei um informe, deve ter ido ontem mesmo, e os professores que estão substituindo a professora Cássia vão permanecer até o final do semestre. Porque ela não voltou por conta de pagamento. Né? Não informei ontem. Tá bom? Ai, dona Regina, hoje é 4 e já estou cansada. Isso é mesmo. Tá bom. Muito obrigada. Tá, um beijo. Desculpem, tá? Ligação de lá da São Pedro. Aí a gente atende. Tá certo. Então vamos lá. O que eu dizia? Que os nossos interesses, eles podem até ter uma relação com as nossas necessidades, mas nem sempre estão ligados às nossas necessidades. Porque quando a gente fala em necessidade, a gente fala mais focando o aspecto biológico. E quando a gente fala em interesse, a gente pode falar mais no aspecto psicológico. E tem diferença. Mas a gente não pode também excluir que o nosso interesse seja também uma necessidade, ou vice-versa. Tá certo? Então, sempre tem. E vocês vão ver isso se repetir mais ou menos quando vocês derem motivação e emoção. Para nós estarmos motivados, tem que ter necessidade, tem que ter interesse. Senão, nós não estamos motivados. Eu acho muito legal falar de processos psicológicos básicos, pessoal. Porque a gente faz um vai e volta interessante. Vocês não acham? Ou não? Verdade, Bruno. Não é? Eu tive uma professora Maria Olinda Tavares. Eu acho que eu até já falei nela aqui. Ela é médica, foi pediatra, depois fez psiquiatria, ou seja, trabalhava com a psicanálise. Depois ela fez a sistêmica, que é a terapia familiar. E passou a trabalhar com a sistêmica, que ela se origina de teóricos da psicanálise. Ela tem origem em alguns teóricos da psicanálise que criaram essa terapia familiar. Grande parte desse grupo está na Itália. A Itália realmente ela é um país que ela se destaca, né? Nessa questão da psicologia, por exemplo, a psicologia social. Né? Os teóricos italianos são fantásticos. Tem vários deles. E então, aí ela foi nossa professora, ela dava até personalidade. E ela dava uma aula que a gente tinha que ficar atento, não dava para perder uma vírgula. E eu adorava a aula dela. Porque ela trazia o conteúdo, ela dava exemplo, ela trazia exemplo da experiência dela como médica. Quando ela falou, nós fomos aprender um pouco sobre psicanálise com ela. Por quê? Nós, no segundo semestre, no nosso curso, nós tínhamos todas as abordagens, mas nós tínhamos uma professora que faltava quase todas as aulas. Então, nós não tínhamos quase aula. E quando ela veio, ela foi falar tudo novamente. Foi lindo. E eu lembro que ela passou uma prova que ela simplesmente pediu todo... Como foi? Eu não lembro do nome que ela deu. Psicanálise para Freud. Era todo o conteúdo que ela tinha dado. Isso era uma segunda prova já. Todo o conteúdo. Então você tinha que vir desde falando do início, como começou por Freud, como foi o encontro dele com Breuer, como foi a ida dele não sei para onde, para o hospital lá, não sei onde. Quando ele lança a primeira tópica, quando ele fala da segunda tópica, que vem já com id, ego, superego, né?
o que é as fases, oral, anal, fálico, enfim, genital. E ela pediu só isso, era tudo. E eu lembro que a folha de prova na UNAMA era como se fosse uma folha de papel ao máximo. A gente escrevia aqui, escrevia na parte daqui, na daqui e podia escrever atrás. E nós fomos para o auditório, um dos auditórios lá da UNAMA, e ela juntou uma outra turma que ela dava aula, tinha os alunos para fazer prova à tarde com a nossa turma. Antes dela fazer a prova, ela fazia uma revisão. Eu sou do tempo, minha gente, que revisão de conteúdo é revisão de conteúdo. O professor tem que comentar sobre o conteúdo. E o aluno tem que prestar atenção, porque provavelmente ali vem as questões de prova. Então, lá no auditório, ela fez aquela revisão da teoria do Freud. Era teoria psicanalítica, era assim a prova no tema. E nós lá escutando. Começa a prova. E eu comecei a escrever. A gente estudava muito na minha turma. Escrevi a parte da frente, do lado, do outro lado e a parte de trás. Quando eu cheguei aqui no final, faltavam 2 linhas. Eu estava sentada como sempre, né, aluna mais velha. Eu queria escutar tudo, estar olhando para o professor. Estava lá embaixo, uma das primeiras. Eu não estava na primeira fila, eu estava até na segunda fila. Eu disse para ela assim, Maria Olinda, me dá outra folha. Ela, não precisa escrever mais, já chegou, estou vendo, já escreveste muita coisa. Porque a gente tinha que escrever. No mesmo semestre, uma outra professora pediu o processo comportamental infantil e adulto. Era todo o conteúdo da comportamental. Era assim que a gente fazia a prova, discursiva. Não tinha essa história de pegar só o trechinho lá do slide e colocar. Não era assim. Você tinha que escrever explicando. Tá? Mas aí estava um interesse. Tanto uma necessidade de estudar, porque eu tinha passado muitos anos, né, longe de colégio, tinha esse interesse e tinha essa necessidade e tinha interesse, porque eu gostava das minhas aulas. Eu não tive nenhuma falta em 6 anos. Eu cheguei um dia, 3 horas da tarde. Bati na porta, era uma aula de laboratório. Professor, o senhor dá licença? Aí eu, hoje não, eu entrei, ele perguntou para mim, o que a senhora quer? Que eu lhe dê presente? Eu não vou lhe dar. Eu disse, não, professor, só estou pedindo licença para entrar na sala de aula, até porque eu tinha direito de estar na sala de aula. Eu era aluna. A minha filha tinha mudado para Campinas, eu fui deixá-la no aeroporto. E o voo saiu por volta de 2 horas da tarde. Ela passou depois lá quase 9 anos. E quando eu cheguei, eu me senti no dever. Era assim, a gente batia na porta. Licença, professor, para entrar. Então, vejam como as coisas mudam. E não é por isso que a gente é rígido hoje. Mas a forma que eu via lá, o que eu aprendi era bem diferente do que eu estou aprendendo hoje. Porque é um processo de aprendizagem. Você flexibilizar o seu modo de ver a vida está no processo de aprendizagem que vocês viram no semestre passado. Faz parte desse processo de aprendizagem. Outro ponto importante das atividades do próprio sujeito são os nossos objetivos. Eu falei agora que eu ali, quando eu fazia meu curso, havia uma necessidade, eu tinha que me superar, porque eu tinha passado muitos anos fora de uma sala de aula. Tinha um interesse porque eu gostava, eu queria aprender. Eu tinha interesse em aprender, eu perguntava. Logo no primeiro ano, eu tive uma colega que ficou incomodada com o fato de eu perguntar. Ela dizia que eu queria aparecer. Ou seja, o perguntar seria uma confissão de que eu não estava entendendo.
Para ela não era assim. Era como se eu quisesse aparecer. Aí eu, por um períodozinho, eu parei mais de perguntar. Um dia uma professora minha, professora Ivone Xavier, ela é da Federal. Eu acho que ela não está aposentada ainda. Ela me chamou e disse, Eline, eu tenho notado que você não pergunta nada. Eu expliquei para ela isso. Eu disse, professora, é por isso. Eu fiquei incomodada porque ela está dizendo que eu quero aparecer. Ela disse, absolutamente. Continue perguntando. Eu quero ver se alguém na minha aula vai reclamar. Aí eu voltei. Em vez de eu procurar resolver minhas dúvidas me danando no livro, eu estava ali na sala de aula, eu tinha o direito de perguntar. Até porque, veja só, necessidades, interesses, tinha os objetivos, que era eu fazer um bom curso de psicologia, era esse o meu objetivo. Eu não estava ali fazendo um curso somente para pegar depois o diploma, botar numa moldura e pendurar lá em casa. Não era isso. Meu diploma ninguém nunca viu. Está lá dentro de uma pasta com tudo que é documento de curso, histórico, certificado que eu tenho de tudo que eu já fiz. Eu nunca coloquei meu diploma da graduação nem meu diploma de mestrado. O meu objetivo sempre foi aprender, fazer um bom curso. Então, vejam só, isso é muito interessante que quando a gente fala da atenção como simplesmente um processo psicológico básico, a gente está vendo que não é só isso. Tem a parte que nos cabe. E que entra a nossa subjetividade, os nossos desejos, nossas necessidades, né? Nossa vontade, nossos objetivos. Isso é muito legal que aconteça. Porque vocês vão tratar, minha gente, de gente. Chegando lá, vocês vão escutar as dores, os desamores e os sofrimentos das pessoas. Ninguém vai para psicoterapia só para falar que se divertiu. Até pode levar uma situação divertida. Eu cansei, na minha terapia, de ter dias assim que eu chegava doida para contar alguma coisa, falar de alguma coisa, porque eu não parava de pensar. Né? E trazia depois a gente... Por que aquilo foi importante, né? Que eu trouxe logo como uma demanda, mas uma demanda satisfatória, legal. Por quê? Quando a gente começa, né? Ainda mais eu que tinha ido por conta de uma depressão, eu quando comecei, porque eu tinha uma depressão pesada, e o médico, depois de 2 vezes passar a medicação, não houve, parou a medicação, voltava tudo de novo. Ele disse, não, teu caso é com o psicólogo, vai buscar o psicólogo que tu precisas. E foi, né? Então eu comecei a focar mais nas situações boas da minha vida e deixei de focar nas situações inadequadas. Eu não via que na minha vida tinha muita coisa boa acontecendo, porque eu não estava bem. Então, eu precisei reverter isso, tá? Ver que eu ainda fazia muita coisa interessante, eu ainda era necessária, eu ainda tinha objetivos, eu tinha muitos interesses que eu gostaria de realizar. E aí, né, isso foi se sobrepondo àquelas questões menores, né, sofridas, as queixas. Eu fui ver que a minha vida, para ficar melhor, dependia muito de mim. E da forma como eu lidava e interagia com o ambiente que eu convivia. Porque quando eu não estava bem da depressão, meu marido e meus filhos ficavam mal também. Entendeu? Então, pessoal, é isso. E para fechar, que já são 12h34, já falei muito hoje, é aquilo que eu falava. O Luria vai dizer que o sentido da atenção é determinado pela estrutura psicológica da atividade e depende do grau de sua automatização. Se eu deixar que as coisas fiquem automáticas para mim, que os meus comportamentos, que a minha resposta a esse ambiente seja automática, eu vou fazer isso porque eu preciso fazer. E eu não ver isso de outra forma, e eu não colocar, né,
nisso tudo, meus desejos, meus interesses, minhas necessidades, eu vou automatizar sim. A minha atenção ela vai ficar só focando aquilo que disseram para mim, olha, tem que ser ali, tem que ser ali, tem que ser ali. Eu perco grande parte de tudo que está acontecendo ao meu redor. Tá certo? E, pessoal, uma boa tarde para vocês. Repus a aula de segunda-feira, vou dizer por que agora eu não dei a aula, porque foi dia do aniversário do nosso chefinho e tinha uma missa às 6h30 da manhã, que eu costumo dizer como 6h30 da madrugada. E eu fui à missa, vocês estão rindo, hein? Para vocês é da madrugada mesmo. E eu fui à missa e depois tinha um café. Eu não ia perder o café, né? Tinha um bolo delicioso. Ave Maria. Não tomo leite fora de casa porque quero enfiar esse leite de caixa. Eu não posso tomar leite de caixa. Eu faço vergonha onde tiver, porque o leite de caixa não gosta de mim. Lá dentro ele sai e sai com toda a vontade, desejo, interesse e motivação. Então eu evito passar vergonha. Aí eu não vou experimentar o leite se é de caixa, se não é de caixa. Eu conheço ele de longe, até pelo cheiro. E só tomei suco. Eu perguntei do que são os sucos. Aí a moça respondeu: goiaba e cupuaçu. Então eu vou tomar de goiaba. Quando eu perguntei, não era goiaba, era acerola. Mas o café do meu chefe estava delicioso. E cheguei aqui mesmo 9 e pouquinho da manhã. Mas eu acho que hoje deu tudo certo. Por quê? Eu estava incomodada, que só tinha um pouquinho no primeiro dia, mas sexta-feira a gente volta já retomando com o nosso conteúdo, tá? Normal. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, podem mandar pelo WhatsApp. Por favor, manda essa questão de notas, que agora mesmo vocês viram, o telefone tocou. Eu estava falando com a dona Regina, lá da São Pedro. Oi, entra aqui, que eu já estou indo. É o gato da minha amiga que veio aqui atrás de mim. Dá uma olhadinha aqui para eles te verem, para ver que eu não estou mentindo. Bota a tua cara aqui. Olha. Aqui, né? É, aqui, mais embaixo. Olha, ele aqui. Já vou lá contigo. Pode sentar aí, que nós já vamos. Tá certo? Então, ela me disse que realmente tem inconsistências no sistema. Mas eu vou verificar isso, tá bom? E um beijo. E até depois da manhã, né? É depois da manhã que a gente se encontra aqui, horror. Que isso? Eu adoro estar com vocês. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom almoço. Essa turma, eu adoro essa psicóloga. É aula, porque foi o seguinte. Eu estava explicando para eles que segunda-feira foi aniversário do centro. Eles fizeram uma missa 6h30 da madrugada. Deixa eu ver onde é que eu saio. 6h30 da madrugada.